Olá! Nesse vídeo aqui nós trataremos sobre as sequências numéricas. Não é um assunto que eu diga assim, nossa, como esse assunto cai no Enem? Cai muito, não. Não cai muito no Enem, só que é um assunto importante aí para matemática, porque trabalhar com sequência numérica estimula também seu raciocínio lógico, e raciocínio lógico, você sabe, é muito importante para a gente compreender a matemática mais profundamente, certo? Esse raciocínio é uma das coisas mais importantes na matemática. Quando você tem um raciocínio numérico, isso também é bastante importante. Vamos começar a nossa aula então. Vem comigo. Ora, aqui é o seguinte, ó. Sequências numéricas. Vamos para a definição, tá? Seja A com índice n aqui, ó, pertencente aos números reais, com n pertencente aos naturais. Eu diria até, ó, naturais asterisco. Ou seja, vamos eliminar o zero, porque aqui eu vou ter o A1, o A2, o A3, ou seja, o primeiro termo da sequência, o segundo, o terceiro, o quarto. Eu não vou começar essa contagem do zero, vou começar do 1. Portanto, eu botei o asterisco ali, ó, para eliminar o zero do conjunto dos números naturais nessa circunstância. Então vamos lá. A sequência numérica será representada por A1, A2, A3, AN-1, AN, etc. Isso aqui é uma sequência, no caso, infinita, tá? Esse AN aqui, ó, ele seria um termo genérico, um termo geral da sequência, e você percebe como é que a sequência ela é representada, tá? Entre parênteses, tá? E aí cada termo separado com vírgula. Esse A1 aqui, ele vai ser um número, né? O A2 vai ser um outro número, o A3, o A4 e assim por diante. Então isso daí é uma sequência numérica de maneira geral, olha só. Então isso aqui nós temos a sequência numérica em que o AN é chamado de enésimo termo da sequência ou termo geral, como eu acabei de falar. As sequências elas podem ser sequências finitas ou então sequências infinitas. Vamos lá, ela pode inclusive ser representada por uma fórmula ou não. Por exemplo aqui, ó, posso pegar a sequência dos números pares positivos. Tá? Então os números pares positivos serão representados aqui por A1, A2, A3, etc. até o AN, que é o termo geral. E essa sequência, claro, é uma sequência infinita. Por isso que eu coloquei as reticências ali, porque segue indefinidamente. O primeiro termo dessa sequência, dos pares positivos, vai ser o número 2, depois eu vou ter o 4, depois eu vou ter o 6, e assim por diante. Ou seja, o A1 é o 2, o A2 é o 4, o A3 é o 6 e o AN. O AN vai ser um termo genérico dessa sequência. Vai ser duas vezes o valor do N. Lembrando que esse N aqui, ó, ele pertence aos naturais asterisco. Ou seja, ele é 1, 2, 3, etc. Então, duas vezes N é um termo geral, ou seja, o primeiro termo vai ser quando o n for igual a 1. Então vou ter 2 vezes 1, que dá exatamente o 2. Então o A1 é igual a 2. O segundo termo, ó, o n vai ser igual a 2, aí 2 vezes 2 dá 4. O terceiro termo, quando o n for igual a 3, 3 vezes 2 aqui no caso, ó, vai dar 6, e assim por diante. Uma sequência, como você sabe, infinita, a sequência dos números pares positivos. Então é uma sequência infinita que é determinada por uma fórmula aqui, tranquilinha. Agora perceba a sequência dos números primos. Os números primos, ó, no caso A1, A2, A3, etc. Até o termo genérico aqui, ó, e essa é uma sequência infinita também. Os números primos começam com o número 2, depois vem o 3, vem o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, etc. Até um termo genérico lá que não tem fórmula. A sequência dos números primos, nunca ninguém conseguiu descobrir uma fórmula que represente ali todo e qualquer número primo, que gere essa sequência aí lógica dos números primos. Tá? O número primo, como você bem sabe, é aquele número que tem exatamente dois divisores, divisível por 1 e por ele próprio. Portanto, não há uma fórmula que determine a sequência dos números primos, porém, é uma sequência numérica infinita. Beleza? Agora vamos lá, vamos para lei de formação de uma sequência numérica. Vamos lá. Nesse primeiro exemplo aqui, ó, eu digo que o A1 ele vale 1, o A2 vale 1 também. E aí o AN, que é o termo genérico dessa sequência, tá, vai ser o AN-2 mais o AN-1. Para o N maior ou igual a 3, porque a gente já sabe qual é o A1 e qual é o A2, já é dado pra gente. Vamos começar a escrever essa sequência então. Ó. Ela vai ser 1, que é o primeiro termo da sequência é 1, tá dizendo aqui, né? O segundo termo vai ser 1 também. E agora o terceiro termo? Vamos usar a fórmula. Ele está me dizendo aqui, ó, que o A3, nesse caso, vai ser igual a quanto? Ó, ao AN-2. Qual vai ser o 3 menos 2 aqui? Vai ser o A1, né? Então vai ser o A1 mais o AN-1. 3 menos 1, que o N vale 3, né? 3 menos 1 vai ser 2, mais o A2, né? Então o A1 vale 1, o A2 vale 1 também. Logo aqui vai ser 1 mais 1.
que vai ser 2. O A3 vai ser igual a 2. Então já determinei o A3. Qual vai ser o A4 agora? O A4 aqui, ó, vai ser o A2, né? Porque aqui eu vou ter N menos 2. Então o N vale 4. 4 menos 2 dá 2. Mais o N menos 1. O AN menos 1 ali que vai ser então o A3. Isso vai ser então, ó, o A2 que é 1. Mais o A3 que é 2, que a gente acabou de deduzir aqui, né? Então essa sequência vai ter o quarto termo como sendo o número 3. E você percebe a regularidade aqui? Cada novo termo da sequência é a soma dos dois anteriores. Então, o próximo termo eu já sei com certeza que vai ser 3 mais 2, que vai ser 5. Depois vai ser o 8, que é 5 mais 3. Depois vai ser 8 mais 5, que dá 13. E assim por diante. É uma sequência também infinita. E essa sequência aqui é uma sequência interessante, que provavelmente você já ouviu falar sobre ela. E é uma sequência bem famosa na matemática que chama sequência Fibonacci, que gera aí o número de ouro, ou a razão áurea, quando você pega um termo da sequência e calcula a razão com o seu antecessor e segue isso para o infinito, tá? A gente ainda não falou de razão, mas quando eu vou falar muito sobre isso também. Essa razão ela sempre vai gerar um número cada vez mais próximo de um número que é uma constante na matemática, que é o número φ, 1,6180, reticências, é um número irracional e é um dos números aí considerados dos mais bonitos da matemática. Então, é gerado por essa sequência aí, que é a sequência Fibonacci, beleza? Então, acabamos de definir a sequência Fibonacci, que é uma sequência recursiva. Você percebe, ó, que eu dependo dos valores aqui que eu determinei anteriormente para determinar os termos da sequência. Tá? Cada termo da sequência é a soma dos dois anteriores. Então, por exemplo, para eu saber o 50º termo, é complicado saber através dessa fórmula aqui, porque eu precisaria saber qual é o 48º e o 49º. É ou não é? Beleza, né? Agora essa outra sequência aqui, ó, perceba que a fórmula é muito mais simples. Ó. O AN é igual a N dividido por N mais 1. Ou seja, qual vai ser o primeiro termo dessa sequência aqui, do exemplo 2? O primeiro termo A1, o N vale 1, né? Então vai ser 1 dividido por 1 mais 1. Então isso vai dar 1 sobre 2. Tá aí, ó, o A1, primeiro termo, 1 sobre 2. Vamos escrever aqui do lado, ó. Vou colocar aqui. O primeiro termo é 1 sobre 2. O segundo termo, separar aqui, ó. O segundo termo A2 vai ser quando N for igual a 2. Então vai ter 2 sobre 2 mais 1. É ou não é? Ou seja, isso vai dar 2 terços. E você percebe que essa sequência também aqui é fácil de determinar, ó. 2 terços, porque é o seguinte, eu vou subir uma unidade no numerador e uma unidade no denominador, muito fácil e muito simples, é ou não é? Então o próximo termo já sei que vai ser 3 quartos, depois eu vou ter o termo 4 quintos e assim por diante, tá? Se eu quiser saber aqui no caso o 50º termo, quando o N for igual a 50, eu vou ter que o A50, vamos fazer aqui, ó, o A50, ele vai ser o valor do N, que é 50, dividido pelo N mais 1, ou seja, 50 mais 1, que vai dar 51. E aí o 50º termo, o A50 aqui no caso, vai ser igual a 50 sobre 51. E essa sequência segue também para o infinito. Tranquilo? Então, por enquanto, só demos exemplos aí de sequências infinitas. O nosso próximo exemplo vai ser uma sequência finita, porque eu quero apenas os 10 primeiros números primos. E aí, é claro que eu vou ter uma sequência finita. Como os números primos não são determinados por uma fórmula, a gente precisa saber quais são os números primos nesse caso, né? Então, como a gente sabe, ó, eu vou escrever aqui no caso os números primos que são positivos. Então, eu vou ter o número 2 como primeiro número primo, como A1. Depois eu vou ter o 3, vou ter o 5, o 7, o 11, o 13, 17, 19. Quantos foram aqui? Ó? 1, 2, aqui é 3, né? Ó, aqui direito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... mais 2 números aí, ó. O 23, né? E depois vai ser o número 29. Tá aí, os 10 primeiros números primos, tá? Esboçados aí nessa sequência que foi pedida, uma sequência finita, porque ela tem um fim. A infinita, claro, segue com as reticências porque é uma sequência infinita, não tem fim. Tranquilo, assim, a aula de sequência numérica é bem fácil, bem simples. E assim, a aplicação agora das sequências numéricas, dessa coisa que nós aprendemos aqui nessa aula, virá na aula agora de progressão aritmética e depois na aula de progressão geométrica. Como eu falei, progressão aritmética cai de vez em quando no Enem, agora a progressão geométrica não cai. Tá? Mas a gente vai estudar assim mesmo, porque é um assunto aí interessante que trata também de sequências numéricas, beleza? Então por esse vídeo aqui é só, até o próximo vídeo.